Olá, eu sou Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo a mais um episódio no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal. E se gostar desse vídeo, deixe seu like, seu comentário para incentivar o canal a crescer. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do filósofo grego Sócrates. Sócrates é um divisor de águas na filosofia grega. Antes dele, os filósofos estavam voltados para a explicação natural do universo, fase que ficou conhecida como pré-socrática. Com o aparecimento de Sócrates no final do século V a.C., iniciou-se a segunda fase da filosofia grega, conhecida como socrática ou antropológica, onde a maior preocupação estava relacionada ao indivíduo e à organização da humanidade. Sócrates é citado frequentemente como fundador da filosofia ocidental, mas ele não escreveu nada, nem abriu nenhuma escola. O que fez durante toda a sua vida foi formular perguntas, e ao fazê-lo, desenvolveu uma nova maneira de pensar, um novo modo de investigar o que pensamos. Isso foi chamado de método socrático ou dialético. Conhecer a si mesmo é a essência de todo o seu ensinamento. Sócrates nasceu em Atena, Grécia, no ano de 470 a.C., filho de um escultor e de uma parteira. Da sua infância não se sabe nada. Já adulto, Sócrates chamava a atenção pela sua inteligência, mas também pela estranheza de sua figura e de seus hábitos. Corpulento, baixinho, de olhos esbugalhados, ele vagava pelas ruas de Atenas, descalço, com roupas velhas, e passava horas mergulhado em seus pensamentos. Depois de destacar-se na Guerra do Peloponese, um conflito armado entre Atenas e Esparta, Sócrates retornou para Atenas e recebeu um convite para fazer parte do Senado dos 500. Mas suas ideias não foram bem aceitas pela aristocracia grega. Quando seu pai faleceu, ele herdou dinheiro suficiente para viver com sua esposa Xantipa sem precisar trabalhar. Tornou-se uma figura conhecida em Atenas pelas suas discussões filosóficas com os concidadãos. E isso conquistou uma legião de jovens alunos. Quando não estava meditando, solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Sócrates não procurava respostas nem explicações definitivas. Nem estava interessado em vencer debates por prestígio ou dinheiro. Ele somente investigava a base dos conceitos que aplicamos a nós mesmos, como o que é verdade, o que é o bem, o que é a justiça. A preocupação central de Sócrates era sobre a vida. Mas o que exatamente está envolvido nessa investigação sobre a vida? Para Sócrates, eram os conceitos essenciais que usamos todos os dias e sobre os quais nunca pensamos. Sócrates foi um dos primeiros filósofos a considerar o que constitui uma vida virtuosa. Para ele, trata-se de alcançar a paz de espírito, como resultado de se fazer a coisa certa. E isso não tem a ver com os códigos morais impostos pela sociedade. Ele acreditava que a virtude era o mais valioso dos bens e que ninguém realmente desejava fazer o mal. A coisa certa só pode ser determinada por um exame rigoroso. Qualquer pessoa que fizesse algo ruim estaria agindo contra a sua consciência, portanto, sentir-se-ia desconfortável. A partir disso, concluiu-se que há apenas uma boa coisa, o conhecimento, e uma má coisa, a ignorância. O conhecimento, a única boa coisa, é indissociável da moralidade. Por essa razão, devemos sempre examinar nossas ações. A razão pela qual existimos é o cultivo e o aprimoramento do conhecimento e da moralidade, e não para alcançar status e riqueza. Além disso, conhecer a si mesmo, o autoconhecimento, é a base do conhecimento, porque define quem somos nesse mundo e estimula o cuidado com a nossa alma imortal.
No livro Fédon, Sócrates diz que a vida irrefletida leva a alma a ficar confusa, aturdida, como se estivesse bêbada, enquanto uma alma sábia alcança a estabilidade e seu vagar chega a um fim. Certa vez, Sócrates perguntou a Pitonisa, do oráculo em Delfos, quem era o homem mais sábio de Atenas. A resposta do oráculo foi que ninguém era mais sábio do que Sócrates. Ao saber disso, o próprio Sócrates ficou pasmo e recorreu às pessoas mais cultas de Atenas para refutar o oráculo, e descobriu que essas pessoas apenas achavam que tinham respostas. Mas, diante de seu questionamento, esse conhecimento revelou-se limitado ou falso. O método que ele usou para questionar o conhecimento desses sábios foi inovador. Sócrates assumiu o ponto de vista de quem não sabia nada e só fazia perguntas. Usando a razão, expunha contradições às respostas dadas e gradualmente extraiu insights. Esse método dialógico chama-se maiêutica. Ele comparava esse processo à profissão de sua mãe parteira, auxiliando no nascimento de novas ideias. Por meio dessas discussões, Sócrates compreendeu que o oráculo de Delfos estava certo. Ele era o mais sábio em Atenas, não por causa do seu conhecimento, mas porque sabia que não sabia nada, existia muito para aprender. Para adquirir conhecimento acerca do mundo e de si mesmo, era necessário compreender os limites da própria ignorância e remover ideias pré-concebidas. Sócrates começou a envolver as pessoas em Atenas em debates sobre a natureza do amor, a justiça, a lealdade. A ironia, outro método usado por Sócrates, é um questionamento de perguntas constantes que vai levando o outro à dúvida. E quando a dúvida surgia, Sócrates conseguia fazer com que a pessoa percebesse que ela não tinha pleno conhecimento sobre o assunto, dando espaço para que ela descobrisse mais. Era a conversa em si, com a conduta de Sócrates, que proporcionava os insights. Ele não era a favor da democracia grega como era praticada em Atenas. Em seus debates, teceu severas críticas a crenças religiosas e aos costumes da cultura grega, e ganhou poderosos inimigos. Os políticos de Atenas não gostavam do seu método de fazê-los parar na rua para dirigir-lhes perguntas embaraçantes, e então se reuniram e resolveram se livrar de Sócrates. Certo dia, quando chegava ao mercado para seu debate cotidiano, encontrou o seguinte aviso, colocado na tribuna política: Sócrates é criminoso, é ateu e corruptor da mocidade. A pena de seu crime é a morte. Sócrates foi acusado de 3 crimes: corromper a mocidade, não acreditar nos deuses de Atenas e de ser contra a democracia ateniense. Foi preso e julgado por um júri de políticos e condenado à morte. Durante seu julgamento, quando lhe perguntaram qual deveria ser a sua punição, ele sorriu sarcasticamente e disse: pelo que fiz a vós e pela sua cidade, mereço ser sustentado até o fim da vida. Embora lhe tenham oferecido a alternativa de viver no exílio, ele aceitou o veredicto de culpado e foi obrigado a acabar a vida como um criminoso. De acordo com os relatos registrados por Platão, seus discípulos incentivaram Sócrates a fugir, chegando a pagar os guardas para arranjar uma embarcação para ele. Mas ele não aceitou, dizendo que era preferível encarar a morte a viver uma vida de ignorância. Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Durante 30 dias ficou em uma cela funerária. Chegado o dia de sua morte, Sócrates despediu-se de sua mulher e de seus 3 filhos, bebeu a taça de cicuta, um veneno extraído de uma planta que paralisa o corpo gradualmente, e ficou andando e conversando com seus discípulos calmamente, debatendo sobre filosofia, a vida após a morte, os incentivando a viverem com coragem, enquanto o veneno ia fazendo efeito. Em nenhum momento os incentivou a vingarem sua morte. Quando sentiu que suas pernas esfriaram, deitou-se e disse a todos:
E agora chegamos à encruzilhada dos caminhos. Vós, meus amigos, ide para as suas vidas, e eu para a minha morte. Qual seja o melhor desses caminhos, só Deus sabe. Sócrates morreu aos 71 anos em Atenas, Grécia, no ano de 339 a.C. Sócrates não deixou nada escrito. Suas ideias foram divulgadas nos textos militares de Xenofontes, nos cômicos de Aristófanes e, principalmente, nos textos filosóficos de Platão, seu discípulo mais próximo. E essa é a nossa história de hoje. O conhecimento é uma força poderosa. E esse é o objetivo do canal: espalhar cultura. Por isso, eu quero agradecer às pessoas que apoiam o meu trabalho. Se você também quiser apoiar o canal, o link do projeto no Catarse está na descrição da biografia. Até a próxima história!